Você já deve ter ouvido a expressão entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas e quando o assunto nem entra pelos ouvidos porque o outro se recusa a falar? Já aconteceu isso com você? Vamos falar sobre o que fazer, como ouvir quando o outro se cala ou é muito agressivo numa conversa. Que legal que nós estamos juntos, né? Pra gente aprender juntos a construir relacionamentos aí mais saudáveis, mais leves por meio da comunicação. E eu quero começar falando pra você, ou contando pra você uma história dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, a Bruna e o João Henrique. Eles têm diferença de 4 anos. A Bruna é mais velha, o João é mais novo. Quando eles eram pequenos, a gente conseguia perceber a diferença muito clara em como um se manifesta, se comunica e em como o outro se comunica ou se expressa, né? A Bruna sempre falou bastante e nunca teve dificuldade com os ambientes, né? Então, ela se comunicava sempre super bem. O João já era mais tímido, já era mais quietinho. Ele precisava sentir que o ambiente onde ele estava era seguro e tranquilo para ele poder se expressar, para poder falar o que ele estava pensando. E sempre que ele falava, ele era muito certeiro, muito pontual. Você deve estar pensando na sua realidade, né? Não sei se você tem filhos, no seu relacionamento com eles, ou então no relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa. As pessoas se comunicam de formas diferentes. Algumas sentem muito mais facilidade para falar, outras nem tanto. E sabe, o ambiente que a gente proporciona pode fazer a diferença para o silêncio ou para a fala, para a tranquilidade ou para a agressividade. Imagina aquele filho que se tranca no quarto e não quer conversar. Ou então o marido ou o namorado que se cala e fica em silêncio. Como manter o diálogo? Como estabelecer uma conversa no meio da agressividade ou então frente ao silêncio? O que a gente pode fazer para estimular o outro a falar, a se abrir? Vamos dar uma olhadinha para ver o que as pessoas estão falando na rua sobre isso? Que situações complicadas, hein? Por isso eu vim aqui pras ruas para saber a opinião da galera. E aí, o que elas fazem quando alguma pessoa se cala? Quais recursos eles utilizam? Tô curiosa, vem comigo! Não tem o que fazer, se a pessoa tá calada, não tem o que fazer. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu continuo insistindo, se não der certo eu toco naquele assunto que ela gosta, né? Tem que ser com amor, tem que ver o tema que a pessoa está querendo falar, porque constrange muito, depende do tema que você aborda com a pessoa. Como continuar uma conversa quando a outra pessoa se cala, seu Mauro? E aí, o que fazer? Bom, a gente puxa logo uma piadinha de leve, né? Pra ele esquecer as tristezas da vida, né? É uma pergunta bem difícil, mas... eu acho que eu também ia me calar junto, ia saber ficar sem reação, porque eu não sabia o que ia falar, ia ficar bem sem reação também ia me calar junto com ele. É se precaver, né? Quando uma pessoa se cala, geralmente ela não quer conversa, então você tem que esperar ela esfriar a cabeça e deixar fluir. Que cedo ou tarde dá pra gente chegar no diálogo aí, tranquilo, pra não ter nenhuma desavença entre os dois lados. E se fosse alguma coisa que você quer muito, algo que você quer, que você precisa resolver, e aí qual estratégia você usaria? Tem uma ideia? Eu ia tentar agradar, ia chegar no jeitinho, até que não ia sentar e conversar. Comida ou alguma coisa que ela se interesse até ela ir se soltando e continuar falando. Depende do temperamento da pessoa. Pode ser com mimos, né? Aí depende, varia de cada um para outro. Né? Se for mulher ainda naquele dia TPM, complica mais a situação. Pois é importante a gente sempre ter em mente que o silêncio ou a agressividade não são afrontas ou birra, como muitas vezes a gente pode pensar que é, não é? O que significa então, Betina, o silêncio ou a agressividade no meio de uma conversa, né? Quando a pessoa de repente está no meio do assunto, da conversa, do diálogo e se fecha. Ou então fica silente, né? Aquele silêncio e não quer mais falar, e não quer mais conversar, não quer mais tocar no assunto. Sabe, quando o silêncio surge ou quando a agressividade aparece, é porque a pessoa não está se sentindo confortável para continuar a conversa. É mais ou menos como se fosse um sinal.
A pessoa está mandando um sinal, está emitindo um sinal para a gente e a gente tem que fazer essa leitura. Ela está dizendo assim, ó, eu não estou me sentindo seguro o suficiente para expressar aquilo que eu estou pensando, para falar o que eu penso sobre esse assunto, para dar a minha opinião. Talvez porque, quem sabe, em conversas anteriores, essa pessoa pode ter se sentido julgada, né? Pode ter sido criticada, pode ter sentido um ambiente não tranquilo, não seguro para ela poder se expressar. E talvez você possa ter sido responsável por manter esse ambiente ou por criar esse ambiente não tão seguro. Né? E aí como é que a gente pensa, né? Betina, como é que eu faço para quebrar, né, esse ciclo ou permitir que esse ambiente seja seguro e a pessoa possa de fato se expressar? O meu filho possa abrir a porta do quarto e a gente possa conversar. O meu marido, né, não fique em silêncio durante tantos dias ou tantas horas e queira de fato conversar. O que eu faço? É preciso restaurar a confiança. Sabe, é a confiança que vai dar à pessoa a tranquilidade de se expressar, de conversar com você, de falar o que ela pensa, de não ser, por exemplo, debochada, ou silenciosa, ou agressiva. E aí você pode pensar, Betina, já entendi, mas e aí como é que eu faço? Comece pelo coração. As conversas que começam pelo coração, elas sempre são muito mais efetivas e sempre vão muito mais longe. E aí eu tenho 3 dicas para você, para que você possa começar a conversa pelo coração. Primeiro, seja sincero. Quando o outro entende que há sinceridade naquilo que a gente fala, na forma como a gente se posta, no nosso olhar, porque sabe que é feita uma leitura do nosso olhar, né? Então, quando o outro sente sinceridade, sabe, as barreiras vão sendo derrubadas aos poucos e o ambiente vai sendo mais seguro, mais tranquilo para que o outro possa então se expressar. Comece pelo coração, sendo então sincero. A segunda questão, além da sinceridade, seja curioso, se mostre interessado, né, no porquê do silêncio e no porquê da agressividade. Não é birra, a gente já falou aqui, e não é afronta. É porque o ambiente não está oferecendo segurança para a pessoa se manifestar. Então, seja curioso, por que mesmo que você se fechou? A gente estava aqui conversando sobre tal assunto, de repente eu percebi que a sua expressão mudou, ou que você ficou silente, né? Você não quis mais falar, ou foi agressivo. Por quê? O que está acontecendo? Se mostre curioso, interessado de verdade. E a terceira dica, seja paciente. Cada um tem o seu tempo. Não queira apressar as coisas. Não queira a resposta na sua hora, no seu tempo, do seu jeito. Seja paciente. Então, comece com o coração. Seja sincero. Seja curioso e seja paciente. E sabe, quando a gente desenvolve a arte de ouvir, e aí tem 3 dicas também bem importantes para você nessa aptidão de ouvir, de querer estar na conversa. Quando a gente desenvolve, né, a arte de ouvir, a gente foca o assunto, a comunicação no outro. E o outro vai se sentir valorizado, respeitado e importante. Eu tenho certeza que o diálogo vai ser muito mais fácil e vai acontecer. Mas para isso, além de começar com o coração, é importante que você pergunte, que você se interesse, que você dê motivos para a conversa continuar e não feche a porta. E também não seja agressiva na forma de se posicionar, ou por meio de palavras, ou por meio do tom de voz, ou por meio então da postura mesmo, né? Pergunte, queira que a conversa continue. Parafrasear é uma outra dica muito legal. Betina, como que eu faço isso? É muito fácil. Você vai ouvir o que o outro disse e vai reproduzir o que o outro disse com as suas palavras, mostrando o que você entendeu. Perceba que você não está imitando o outro e nem repetindo para desprezar ou para desvalorizar, mas para mostrar que você entendeu o que foi dito. E a outra dica é para você encorajar. Quando a gente encoraja o outro, é muito mais fácil da conversa continuar. E como que eu encorajo? Dando espaço. Me mostrando interessado, mas dando espaço para que o outro possa se manifestar. E sabe, isso pode levar tempo.
Pode não ser de uma hora para outra. De repente, a primeira conversa pode terminar de forma brusca, ou com silêncio por algumas horas, ou por alguns dias. Mas não desista. Seja paciente e continue persistindo. Sabe por quê? Quando nós agimos acolhendo o outro, quando nós agimos mostrando que o outro tem espaço, que o outro é importante nessa conversa, e não só o que a gente pensa ou o que a gente quer, mas que o outro também tem valor nessa relação, quando nós trabalhamos dessa forma, com a comunicação afetiva, a gente consegue fortalecer os nossos vínculos, as nossas relações. E eu tenho certeza que elas serão muito mais leves, muito mais tranquilas e muito mais saudáveis, criando vínculos cada vez mais fortes. Experimente. Sempre comece pelo coração. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.